hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos de um dos anjos mais poderosos que se encontra na Terra, criado por Deus, e até mesmo Ezequiel, até mesmo Moisés e Enoque tiveram medo de sua presença. Está presente no Apocalipse, está presente na peregrinação do povo hebreu pelo Egito e é um dos anjos mais poderosos da terra, cuja a estatura seria maior do que a distância entre a terra e o sol. Então é um anjo absurdamente grande, poderoso, com a capacidade de viajar no tempo. Não é qualquer anjo. E nós vamos falar hoje de Sandalfon. Pouco se sabe sobre esse anjo, mas o nível de poder é semelhante ao de Metatron. Então, se você gosta desse conteúdo, peço encarecidamente para você deixar o seu like para ajudar a divulgar esse projeto. E também dever de campeão para vocês compartilharem esse vídeo com seus familiares e amigos. É através do compartilhamento que esse vídeo consegue chegar até mais pessoas, tá bom? Peço perdão para vocês. Nas últimas 2 semanas eu acabei colocando vídeos repetidos aqui do canal de 2, 3 anos atrás. Algumas pessoas perceberam, outras não. São excelentes vídeos, mas é porque eu estou atarefado até o talo. Eu prometi para mim mesmo que no final do ano, quando virasse o ano para 2024, eu começaria um canal de roça aqui no YouTube, onde eu ensinaria para as pessoas todo o conhecimento que eu tenho. E aí é uma correria danada para eu deixar tudo preparado. O galinheiro, graças a Deus, está preparado. Vou atualizar vocês sobre o que eu fiz. A horta, fiz mais de 200 metros de horta que eu vou começar a gravar para vocês. Algumas cabras eu vou começar a gravar, né? Isso é mais ou menos daqui a uns 60 dias. Estou preparando no lugar das cabras. Então é um ecossistema de mais ou menos aí 1.000, 2.000 metros quadrados, ok? Onde eu preparei justamente para criar um ecossistema. Vou ensinar vocês a fazerem queijo, a requeijão, a trabalhar com mel. Então eu vou repassar para vocês a minha vida na roça. Inclusive, pessoal, eu vou mostrar para vocês o meu canal de roça, tá? Por enquanto, é esse canal aqui, ó, tá? Por enquanto é esse canal aqui, que vale muito a pena vocês verem, tá? Esse canalzinho aqui, ó, deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu ver se a gente acha ele fácil. Tá? Eu vou pegar a imagem aqui, vou dar uma arredada, deixa eu pegar a imagem. Deixa eu ver, esse aqui tá aqui. Captura de imagem. Ah, tá bom. Aqui, ó. Tá? Mais ou menos esse canal aqui. Vou começar a colocar vídeos todos os dias nesse canal. Ainda não é tempo, tá? Isso vai ser mais para ano que vem. Mas eu vou começar a colocar um conteúdo bem legal aqui de roça para vocês. Eu vou deixar o link desse canal na descrição para vocês, tá? A partir de agora eu vou deixar na descrição. Inclusive eu fiz algumas alterações. Já plantei mais de 50 árvores frutíferas. Todas vingaram. Então tudo que eu já trabalhei e consigo fazer, você consegue fazer até no apartamento. Eu vou ensinar para vocês a plantarem em casa, apartamento, tudo quanto é canto, tá? Então vai ser algo bem interessante para vocês aí. Então peço desculpa, tá? Muitas vezes eu tenho que trabalhar sozinho. Eu não tenho mão de obra. Graças a Deus apareceu uma pessoa para me ajudar nesses dias agora, porque senão eu não conseguiria fazer. Mas, infelizmente, hoje em dia ninguém quer trabalhar, então a gente tem que fazer tudo sozinho, cara. É uma luta danada, tá? Pois bem, senhores, vamos voltar à imagem e vamos falar desse monstro milenar. Porque Sandalfon, ele deixa de ser um anjo, porque é um ser colossal. De todas as prescrições Kabbalah, na, na cosmologia bíblica, na cosmologia hindu, todo mundo que tem alguma referência de Sandalphon é sempre algo grandioso, exagerado demais, tá? E nós vamos falar um pouco dele aqui. Esse e-book, ele está disponível por seja membro do canal. Se você é membro aqui do canal, lá na página inicial eu já deixo o e-book disponível, as imagens, para você poder baixar, tá bom? Pois bem, olha só, na mitologia judaica
existe um anjo cujo poder é comparado ao de Metatron, considerado um dos anjos mais antigos já criados por Deus, mencionado por Ezequiel, olha só, Ezequiel, Elias, Moisés e está presente até mesmo no Apocalipse. Seu poder vai além da compreensão humana, mais forte do que Lúcifer, que os querubins e os serafins, e o seu poder equipara ao de Metatron. Mais forte que Lúcifer, olha bem, que os querubins, que são anjos de guerra, e os serafins, meu irmão, tu consegue imaginar que um serafim é uma das mais altas hierarquias de anjos no céu? Uma das mais altas. Se não a maior. Se não a maior. Perdendo apenas para uma classe. Se não a maior. E seu poder equipara ao de Metatron. Seu nome, Sandalfon, considerado o príncipe dos Ofanins. E o que são Ofanins? Né? Segundo as visões de Ezequiel, é um tipo de ser vivo, que são várias engrenagens, várias rodas, uma dentro da outra com vários olhos, tá? Seu formato é de uma roda que se estendeu do céu à terra. Olha a altura, do céu à terra. Só para vocês terem mais ou menos a ideia, a distância do Flip Ring, segundo David Pararapururu Lapointe, que estudou sobre esse assunto. Eu vou falar de uma maneira mais fácil para vocês entenderem, tá? A 80 quilômetros para cima, se você andar em linha reta, você chega num polo magnético onde as coisas começam a flutuar. Então, a 80 quilômetros para cima, você chega onde estão os satélites, que é uma região de anulação do campo magnético. Uma região onde as coisas ficam levitando. A 80 quilômetros. Isso não é a entrada do céu, isso é só a parte magnética, porque o campo magnético da Terra ele é defasado do seu eixo justamente para as coisas terem atração para baixo. E aí você chega a 80 km para cima, você já começa a entrar nessa região, segundo o David Pararapururu Lapointe, que é a região que você fica com completa anulação da gravidade. Aí você imagina que tem mais coisa para cima. Um anjo que mede da Terra ao céu, pelo menos no primeiro céu, você pode colocar aí que ele tem pelo menos 200 quilômetros, 200 mil metros de altura. O maior anjo que nós conhecemos de altura, segundo o livro de Enoque, o maior anjo que nós já conhecemos eram os santos sentinelas, que são anjos de batalhas, são anjos maiores que montanhas. Os anjos dos santos sentinelas eles chegavam a ter 7 mil metros de altura. É uma estatura colossal, absurda, que fazia até mesmo o Leviatã temer de medo. Esses são os santos sentinelas. Agora, imagina só esse anjo, a estatura desse anjo, o nível desse anjo. E ainda existe uma menção no Merkabah que fala, né, que se estende do céu à terra e uma distância de 500 anos. Ou seja, ele não está há mais ou menos 4, 5 mil anos atrás, mas vamos colocar aí 4 mil anos atrás, as pessoas não sabiam o que era anos-luz. As pessoas não sabiam o que era anos-luz. As pessoas não tinham a ideia do que era grandeza. Então, o que acontecia? As pessoas, elas simplesmente não conseguiam imaginar algo que fosse maior do que a própria Terra. Então, lá no Merkabah é falado que esse anjo ele está numa distância da Terra de 500 anos. Agora, não sabe se é 500 anos-luz, se é 500 anos segundo algum outro tipo de calendário, mas esse anjo ele está fora da Terra, ele está a uma certa distância da Terra, porque o seu tamanho é colossal. O seu tamanho é tão colossal, ele está distante da Terra. E ele é responsável pela Terra. Para vocês entenderem mais ou menos aí. Mais ou menos, e aqui eu deixo para vocês essa imagem. Isso aqui é uma imagem hinduísta. Tá? Antes de você falar assim, isso aí é bruxaria, isso aí é ocultismo. Eu estou tentando explicar para você no contexto histórico. Que essas mandalas, essas imagens de flores com vários olhos que o povo hindu fica desenhando é exatamente o Sandalphon. Eu vou falar aqui para vocês, ó.
Assim como Metatron, que significa mais próximo do trono, o nome Sandalfon deriva do grego coroa de Deus. O nome Sandalfon, é claro, tem outros significados, mas um dos principais é coroa de Deus. Olha o nível do nome desse anjo. E de acordo com o Talmud, o Sandalfon seria o anjo que Deus monta e se assenta. Para vocês terem uma ideia do seu poder. Algumas tradições não oficiais dizem que ele é o anjo responsável pela travessia da alma após a morte, sendo ele a conexão entre o céu e a terra. Na cultura hindu, ele é a mandala, a engrenagem divina da criação. Então são outras culturas que transitam a mesma coisa. Agora é interessante falar para vocês que no cânon bíblico, já é sabido que quando você morre, um anjo vem te buscar, tá? Se você pegar a parábola de Lázaro e do jovem rico, Lázaro vivia a pedir esmolas, ele sobrevivia comendo as migalhas que caíam da mesa do rico, do homem rico, e disputava essas migalhas com o cachorro. Lázaro tinha as feridas e os cachorros lambiam suas feridas. Aí aconteceu, e a Bíblia não fala muito bem disso, mas Lázaro, apesar de todas as dificuldades, ele ajudava uma comunidade que vivia no deserto, ele era muito prestativo e sempre era alguém temente a Deus. Não é porque você é rico que você vai ser condenado ao inferno. A Igreja Católica, ela desenvolveu essa estrutura no período renascentista para poder bocanhar o seu dinheiro e depois veio eu não vou poder mostrar o livro aqui, mas a conjuração anticristã também mostrou a Igreja Evangélica criando esse estigma para abocanhar o seu dinheiro. Ser rico não vai te levar para o inferno, mas a maneira que você vive vai te levar para o inferno. Então, Lázaro era temente no Senhor, respeitava todas as suas culturas, ajudava as pessoas, ajudava os órfãos, ajudava as viúvas, ajudava a comunidade no deserto. Os caras não tinham água, o cara carregava água. A Bíblia não fala muito bem disso, mas os livros da Torá falam. E o jovem rico não. O jovem rico, ele veio de uma família rica e ele teve todas as oportunidades do mundo para fazer alguma diferença, não fez nada. E aí ele ficava vivendo em luxo, luxúria, e a comida que caía da mesa, ele disputava, o Lázaro, os farelos para poder comer e sobreviver com os cachorros, tá? E aconteceu que Lázaro ficou muito doente, né, e veio a falecer. E o jovem rico estava andando de carroça, aí uma cobra apareceu, assustou o cavalo mudou completamente de direção, e o jovem rico bateu a cabeça na pedra, quebrou o pescoço e morreu. E aí tem essa história bíblica, né? Tem essa história. E aí é falado o seguinte: Lázaro foi parar no seio de Abraão, né? Por quê? Porque era uma pessoa temente, ajudava, fazia a vontade de Deus. Já o jovem rico foi parar no inferno. E aí o jovem rico fala assim para Abraão: Abraão, peça a Lázaro para que molhe o dedo na água e refresque a minha língua, que aqui não tem água, não sei o que, porque o inferno não tem água, né? É um calor muito grande. E aí o Abraão fala: eu não posso ir aí, né? O Criador criou um limite de sorte para nós que nós não podemos alcançar isso aí, né? Aí ele fala assim: pelo menos avise meus irmãos que o inferno é real. Aí Abraão falou: eles têm os profetas, eles têm a lei, eles têm que crer nisso. Então essa parábola do jovem rico e de Lázaro. Só que é importante falar, o que é importante falar? Porque nessa parábola, quem leva o jovem rico para o inferno é um anjo. Quem leva o Lázaro para o céu é um anjo. Aí você vai lá na frente na Bíblia, lá no Novo Testamento, e você tem o quê? Você tem Jesus Cristo falando a mesma coisa. Chega a parte de um outro jovem rico, esse não foi condenado ao inferno, tá? Que falou o seguinte: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí ele fala: bom mesmo é Deus, mas você tem que seguir os mandamentos, né, para você poder alcançar a vida eterna. Fala: tudo isso eu já sigo de minha mocidade. O que me falta? Aí ele falou: se você quer ser perfeito, venda tudo, dê aos pobres e me siga. Se você quer ser perfeito, se você quer ser um apóstolo de mim, faça isso e me siga. O jovem rico foi embora. A opção dele é o quê? Quero ser salvo, mas também não quero perder tanto. Então, a opção do cara. Pois bem,
Aí, aqui vai tendo alguns entendimentos, tá? Primeiro entendimento que você tem que ter. A salvação, ela é baseada, só para vocês entenderem aonde que esse anjo vai entrar. A salvação, ela é baseada no seu verdadeiro arrependimento. Agora, o que acontece quando você não sabia da existência de Jesus Cristo? O que acontece com um índio que está no meio do mato, nunca ouviu falar de Jesus? Então, a Bíblia nos ensina sobre isso. Que a salvação é baseada na sua índole humana, na maneira que você vive, nas suas escolhas. Aí entra uma passagem bíblica que agora vai fazer todo sentido para você. Falado assim: um senhor fez tanta colheita no ano, mas tanta colheita de trigo, que ele falou assim: vou edificar um celeiro maior, para poder ter maiores colheitas e não sei o quê. Meu espírito agora vai repousar. Porque o cara fez uma colheita gigantesca. Aí, essa parábola, Jesus Cristo fala o seguinte: louco, olha bem o que ele vai falar: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Para quem você vai dar? Para quem será? Então, olha bem o que ele vai falar: essa noite te pedirão a tua alma. E olha bem, te pedirão a tua alma. E o que isso quer dizer? Que essa noite um anjo vai te visitar. E qual anjo que vai ser? Quando você morrer, você quer que o anjo de Deus te leve? Ou você quer que venha alguma coisa do inferno, que não vai saber lá o que é, que te arraste para o inferno? Então essa noite te pedirão. Para quem será? Então a Bíblia, ela nos mostra, não de maneira sutil e simples, mas dentro de contextos, que quando você morre é um anjo que vai fazer com que vai te levar. Bom, na cultura hinduísta e na cultura dos hebreus, inclusive na cultura dos hebreus, quando você morre, um anjo vai te levar para onde você tem que ir. Aí eu te faço uma pergunta: que anjo que é esse? Bom, na cultura hindu é o anjo do Merkabah, o anjo imenso, da roda da criação da vida divina. Agora, na cultura dos hebreus, não é falado que anjo que é esse. Não é falado. Mas, na cultura da Merkabah, também é falado que Sandalfon, né, isso aí já é algo apócrifo, que ele é o anjo responsável pela travessia dos seres humanos. Então é ele que leva o espírito, que é precioso para Deus, para outro lugar. Para aguardar a ressurreição, para ter um novo corpo e simplesmente protege aquele espírito. Então, muitas vezes o Sandalfon é responsável por isso, tá? E aí, vamos continuar só para você poder entender. De acordo com a tradição, Sandalfon é conhecido como o irmão gêmeo de Metatron. Enquanto Metatron é associado com o mundo celestial e a sabedoria divina, Sandalfon está mais ligado ao mundo terrestre e à interação com seres humanos. Peço perdão, tá? Mas Metatron, ele tá no céu. E o seu papel no céu é um papel divino. Muitas vezes associado a Enoque. Por quê? Porque ele guarda a sabedoria divina de Deus. Ele é um anjo cuja a sua tarefa está presente no céu. Já o Sandalfon, que tem o mesmo nível que Metatron, a sua tarefa é na Terra. A sua tarefa é exatamente na Terra. De não só observar os seres humanos, porque ele tem a capacidade de observar todo mundo ao mesmo tempo, como também ele é o anjo que faz a travessia dos seres humanos. Existem outras culturas que nós vamos falar aqui sobre oração, mas você vai entender onde eu quero chegar. Dizem-se que ele atua como guardião da terra, tá? Porque existem criaturas que são maiores do que a própria terra. Não se assuste com isso. Existem monstros que são maiores do que a própria terra. Culturas escandinavas, culturas nórdicas dizem que existe uma serpente cujo o seu poder é tão avassalador que se você pegar todo o comprimento da serpente é maior do que o comprimento da Terra. Inclusive, não é uma versão oficial, tá? Se você analisar os registros de Sócrates, você vai ver que na Terra uma hora tinha dois sóis aqui. Onde foi parar o outro sol que estava aqui? Tinha dois. Onde foi parar um?
É dito, não estou falando de cultura hebreia, mas a cultura nórdica, dos nórdicos, cultura escandinava. É dito que houve uma batalha no céu, a Ragnarok, uma batalha tão feroz, mas tão feroz, que essa serpente colossal, ela enrolou a sua cauda no sol e arrastou o sol para fora. Cultura milenar, 2, 3 mil anos atrás. Nós interpretamos que serpente é serafim, ok? São anjos de alta hierarquia, muito acima de Lúcifer, e que em um momento tirou-se o sol da terra. Tirou-se o sol. A cultura de Helena Blavatsky, que é uma cultura de nova era, em seus livros ela fala que não é Saturno, eu vou lembrar o nome do planeta, mas ela diz Júpiter, Vênus, eu acho que é Júpiter. Na cultura da Helena Blavatsky existe um registro histórico falando que Júpiter estava dentro do nosso céu, dentro da nossa dimensão. Você olhava para o céu e você via Júpiter muito maior do que a Lua. Muito maior, mas gigante. A ocupação de Júpiter no céu era 1/3 do céu. Então, se você olhasse para o céu, 1/3 do preenchimento do céu era Júpiter. E aí é dito que por conta disso, a gravidade na Terra ela ficou muito fraca, possibilitando o gigantismo, possibilitando que a era eu vou chamar de pré-diluviana, mas a era paleontóloga, segundo os historiadores, a era paleolítica, que você tem libélulas com 3 metros, barata com 2 metros, animais gigantescos e colossais, por conta da gravidade ser muito baixa, você possibilitou um enorme crescimento dos animais. Então, é dito que naquela época se tinha essa observação de Júpiter. E aí, passou-se um tempo, houve uma batalha, né, como se é contado, e eles decidiram tirar Júpiter da Terra. E aí veio aquela grande gravidade, aquela grande força, né? E aí eles regularam a Lua. Tinha mais de uma Lua na Terra. Eles regularam a Lua para deixar a gravidade menor, tá? Então são coisas que eles vão dizendo, né? Culturas antigas e milenares. E aí, hoje em dia, o pessoal que estuda a história de Nibiru, há um planeta vermelho de não sei o quê, que uma hora esteve presente na Terra e que um dia vai voltar. A Cássia Eller, ela fala quando o segundo sol voltar. É tudo dessa história de nova era, tudo essa história desse contexto que foi observado pelos antigos, ok? E aí você tem que lembrar o seguinte, pô, nós estamos falando de seres colossais, seres imensos. Pô, Adão, só para você ter ideia, o comprimento de Adão é dos seus pés pisar na terra e do seu rosto chegar ao céu. Então você vê o comprimento que foi reduzindo de tamanho absurdamente. Porque 60 metros, que é a altura dos anjos, de acordo com o padrão na Bíblia, é medido em côvados. O que é côvados? Côvados é daqui, ó, daqui do seu braço até aqui no seu. Esqueci o nome aqui que fala, tá? Não é calcanhar, não lembrou. Eu vou lembrar o nome aqui. Mas isso aqui é um côvado, tá? Isso aqui é um côvado, tá? Mais ou menos 37, 40 centímetros. Então, a medida da Arca de Noé, dos anjos, da cidade da Nova Jerusalém, é medida em côvados. Toda a medida bíblica é medida em côvados. Agora eu te faço uma pergunta. Um côvado de um gigante é igual a um côvado de um ser humano? Uma pessoa que tem 1,70 m, uma pessoa que tem 2,30 m, um côvado é igual? Não. Então a gente tem que começar a tentar entender onde que essa medida se encaixa. Em que momento começou essa medida foi usada? Quais valores? Porque há 200 anos atrás o cara tinha 2,30 m. Há 400 anos atrás os caras tinham 4 metros. Então, de onde que veio essa medida? Porque é nessa medida que se fala de 60 metros. Mas 60 metros baseado no ser humano de 1,70 m. Então, se pega lá, se a gente pegar a estrutura, por exemplo, de um ser humano da era pré-diluviana, vamos pegar, inclusive, o túmulo de Noé tem 9 metros em Israel. O túmulo de Noé, se você colocar na internet, 9 metros. Pega uma estatua de couve de Noé. Então você multiplica isso aí. Você vai chegar nos seres humanos que são muito maiores que 60 metros.
Então, qual que é a perspectiva que eu quero te dizer? Eu estou tentando te dizer que o ser humano está reduzindo de tamanho e a Terra está reduzindo de tamanho. Tá? Isso tem a ver com o relógio Cronos, ponto principal. Só que, vamos lá, nosso tamanho está reduzido. A Terra, ela funciona como um organismo vivo. Eu já falei, se você quer analisar como a Terra funciona, analisa como funciona o corpo humano. Quando você tem uma célula cancerígena, a primeira coisa que o corpo faz é encapsular essa célula. Para quê? Para tentar impedir que essa célula se prolifere para novas células. Vamos supor que você trabalha como soldador, está soldando uma placa metálica e de repente um fiapo de metal adentra no seu corpo. O que vai acontecer? Seu corpo, ou um espinho no seu dedo do pé, ele vai encapsular aquilo ali. Encapsulando aquilo ali, qual que é o fator principal? Bom, nada que está ali dentro sai. Nada que está ali dentro sai. Ele vai encapsular. E aí ele vai tentar digerir aquilo ali. Ele vai tentar reduzir essa cápsula, vai tentar digerir. Só que vai chegar um ponto que ele não vai conseguir mais digerir. Porque é um objeto anômalo. Ele vai pegar aquele objeto, vai levar à superfície e vai expurgar. Então, é dessa maneira que o corpo humano funciona. O que era a Terra? A Terra era gigante, imensa. Só do mapa do Urbano Monte, a gente tinha uma Terra com o dobro de tamanho. Então você pega uma Terra gigante, absurdamente grande, que está reduzindo de tamanho. Até chegar ao ponto que não é mais possível de reduzir. E aí, aquela parte vai ser expurgada dali. Por isso que Jesus fala que nós herdaremos uma nova terra. E que nova terra que é essa? Uma nova terra onde o inferno, o Sheol, não se encontra. Onde anjos caídos não se encontram. Os vigilantes, os watchers que decaíram não se encontram. Um terço dos anjos do céu que decaíram não se encontram. Uma nova terra infinitamente maior do que essa. Se a terra da versão principal era 40 mil vezes maior do que essa, imagina a próxima. Então é essa terra que assim nós herdaremos, tá? E aí, o que vai acabar acontecendo, tá? Será totalmente diferente de agora. Então, se você quer analisar como Deus trabalha, analisa para o seu corpo. Agora que eu estou falando de grandeza, imagina só quem está protegendo a terra. Ah, mas protegendo a terra do quê? O que tem nas águas primordiais? Você tem. Olha os animais que você tem nas águas primordiais. Você tem os leviatãs. Você tem. Inclusive, o Isaías fala sobre os monstros que se encontram congelados na borda da terra. Então existem monstros como o Leviatã, né, o Behemoth, que são imensos, imensos. E quem faz a proteção da Terra, porque esses monstros são ativos, eles estão vivos. Quem faz a proteção da Terra, dizendo, né, segundo os livros apócrifos, que está protegendo ali, é o Sandalfon. Então, não existe só o Leviatã, não existe somente o Behemoth, não existe. Se você analisar a cosmologia, você vai ver que nós como seres humanos, o planeta Terra, toda a infraestrutura existente é uma grama, é um grão de areia numa praia. Então é uma coisa muito maior. E esse anjo, ele é predominantemente destinado a proteger a Terra. Então olha só, Sandalfon é frequentemente retratado como um arcanjo de estatura gigantesca. Isso aqui, pessoal, tem um homenzinho aqui e um anjo, um Ofanim olhando para ele. Isso aqui não representa o tamanho dele. É mais ou menos o tamanho de Adão, para vocês terem uma ideia, e o tamanho de um Ofanim aqui, ó. É mais ou menos isso aqui. O tamanho de Adão seria esse tamanho, e de um Ofanim seria isso aqui, tá? E tem a sua aparência majestosa. Alguns relatos sugerem que ele é tão alto que sua cabeça atinge aos céus. Ele também é associado à música e à expressão artística. Diz que ele inspira criatividade e expressão artística, e algumas pessoas buscam sua ajuda para aprimorar as suas habilidades musicais ou encontrar inspiração criativa. Tudo, segundo Nikola Tesla, tudo nesse universo é frequência e vibração. Música é frequência e vibração.
Tudo nesse universo é frequência e vibração. Quando se fala faça-se a luz, é uma frequência, uma vibração, né? E aí a palavra de Deus é como fogo, é plasma. Então você consegue criar praticamente tudo com frequência e vibração, tá? Pois bem, olha só para você poder entender. Algumas tradições afirmam que a carruagem que levou Elias aos céus foi o Sandalfon. Os anjos, eles possuem a capacidade de reduzir o seu próprio tamanho. Porque os anjos, eles não são feitos de carne. Os anjos são feitos de plasma. Por que que Abraão, quando vê os anjos, tem medo? Por que que Moisés, quando vê os anjos, tem medo, se prostra no chão? Por que que Enoque, quando viu aquele santo sentinela que dizia a ele que iria levar ele aos céus para conversar com Deus, Enoque, quando viu aquele santo sentinela, falou assim: ó, melhor eu ter morrido. O primeiro capítulo de Enoque, ele fala assim: ah, não, eu queria ter morrido, eu não queria ter. Por quê? Porque quando você olha para um anjo, você não vai ver um bebezinho alado com flecha de cupido na mão. O anjo, ele é feito de plasma. Plasma é o material mais assustador que existe na tabela periódica. Plasma é uma coisa incontrolável. É incontrolável. É como se você estivesse olhando para uma bola energética de fogo que tudo que ela encosta vai destruindo e aquilo ali tem vida. Isso é mais ou menos o plasma. Então você imagina um anjo que é feito disso, meu irmão. Você vai olhando, tudo quanto é lado vai estourando, explodindo. Você vai falar, pô, é melhor eu ter morrido, batido as botas, que um negócio desse aí. Então muitos, quando viram os anjos, se afastavam. Por exemplo, no nascimento de Jesus Cristo, nem era anjo, assim, não vou dizer anjo poderoso não, mas no nascimento de Jesus Cristo veio os malcos, os mensageiros, né? Tinha os pastores de ovelha que estavam recolhendo um rebanho de ovelhas. E aí eles viram estrelas no céu e dali das estrelas se manifestaram os anjos. Eu falei que estrela é anjo, né? E aí, quando se manifestou os anjos no pasto, aqueles pastores começaram a correr de medo, porque é plasma. E aí esses anjos falaram: não tema, porque o Messias nasceu. Não tema. E aí os anjos mandaram pulsos eletromagnéticos para acalmarem aqueles caras. Porque se você visa aqueles seres de luz, mas ninguém fica ali, meu irmão. Ninguém fica ali. E aí, graças a esse feito, né, eles falaram: siga tal estrela, não sei o quê. E aí aqueles pastores chegaram ao menino Jesus. É a história que é contada. Então, qualquer anjinho, para nós, é como se fosse um Deus, né? Se a gente olhar para esses seres, é uma diferença muito grande, tá? Então, os anjos, eles têm capacidade de reduzir de tamanho. Eles conseguem reduzir o seu tamanho. Porque o plasma, justamente o plasma, ele é uma energia gigantesca que está em expansão. E ela consegue reduzir de tamanho e se acalmar. Então, o corpo dos anjos, ele é um corpo diferente do nosso. Então, eles conseguem ficar em formas menores. Por exemplo, só para vocês terem ideia, os anjos que ajudaram Jó lá em Sodoma, né? Que eles foram até Jó para tirar a família de Jó de Sodoma. Aqueles anjos têm uma estatura colossal. São anjos de guerra. Eles foram lá e se manifestaram numa aparência humana, tá? Só para vocês entenderem aí. Então, algumas tradições afirmam que a carruagem que levou Elias aos céus era Sandalfon. E aí tem a parte bíblica. E indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando de suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se para a borda do Jordão. Então, olha só, segundo quando Elias foi elevado aos céus, é dito que essa carruagem de fogo, segundo algumas traduções, é basicamente a Sandalfon, tá? No Merkabah, o anjo Ardiniel conduziu Moisés na terra, no céu, até chegar ao fogo de Sandalfon.
Aquele permaneceu de pé porque temia o fogo. Existe uma história, assim, a Bíblia, apesar da antiga aliança ser muito bem detalhada, ainda assim não é toda a história. Não é toda a história. O que acontece é o seguinte, tá? Moisés ele foi conduzido ao céu. Assim como Enoque também foi conduzido ao céu, tá? Quando Moisés ficou no Monte Sinai, Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai. Meu irmão, um cara fica 40 dias numa montanha sem ter o que fazer, eu acho falta de presunção. Então a Bíblia não mostra muito bem isso, mas em algumas tradições judaicas é dito que Moisés foi elevado aos céus, tá? E aí o que acontece é o seguinte: quem conduziu Moisés foi esse anjo, tá? Radarniel. Só que, olha que coisa interessante, tá? Ao chegar no céu, ele viu o fogo de Sandalfon. Quando ele chegou no céu, ele viu o esplendor de Sandalfon. O próprio Moisés ficou com medo de vê-lo, de modo que Deus se colocou diante dele para a sua proteção. Porque esse anjo, imagina uma engrenagem maior do que a terra, com vários olhos, um ser que não precisa de oxigênio, não precisa de comer, um ser que pega fogo, porque esses orfanins, eles são anjos que pegam fogo, o tempo todo estão pegando fogo, e são anjos extremamente ferozes. Não pensa você que quanto mais evoluído, plim, 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 eu vou ser mais manso. Meu irmão, manso isso é coisa de... Eu não vou falar nem palavra aqui. Tá? Isso, a Bíblia, Cristo mesmo diz, não penseis que eu vim trazer a paz, vim trazer a espada. Então, se o Criador não é manso, por que eu tenho que ser? Então essa história de... Você tem que tomar cuidado. O próprio Criador mesmo fala que é pecado. Então assim, o que acontece é o seguinte, tá? Esses anjos são anjos de poder e surdos, tá? Não tem nada que chega perto disso. Ele é o fogo mais feroz. Ele mantém o seu lugar perto de Deus no sétimo salão. Isso aqui nós estamos falando de uma cultura judaica, tá? Não cultura cristã. Olha só, olha o que é dito na Bíblia, tá? Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã e junto ao deserto, durante o dia do Senhor, ia adiante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, e nem a coluna de fogo durante toda a noite. Então você imagina que essa coluna de fogo era justamente o fogo de Sandalfon, tá? Então essas são o que nos é falado sobre esse assunto, tá bom? E aqui nós temos as visões de Ezequiel, mais ou menos para você poder entender o contexto. Eu vi os seres viventes. Eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes. Meu, olha o tamanho dessa roda, tá? Uma para cada um dos quatro rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as quatro tinham uma mesma semelhança. Então você imagina que Sandalfon é um de 24, tá? Só para vocês terem ideia. E o seu aspecto, a sua obra, era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Então, contando o que ele viu. Andavam pelos seus quatro lados. Não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas quatro tinham as suas cambotas cheias de óleo ao redor. Então você imagina, anjos de uma estatura colossal, são rodas com vários olhos. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, olha bem, tinha de ir, porque são anjos que têm a capacidade de viajar no tempo, tá? São anjos que eles sabem para onde vão ir. Eles já sabem para onde Deus está indo. Tá? Tinha de ir e as rodas se elevaram de frente deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. O espírito de Deus, assim como faz presença no nosso corpo, no deles é muito mais forte. Andando eles, andavam elas, e para onde eles
E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevaram-se também as rodas de frente deles, porque o espírito do ser vivente estava com as rodas. Então, meu irmão, isso aqui é uma descrição, uma tentativa de descrever o que Ezequiel viu há 2, 3 mil anos atrás. Uma tentativa de descrever algo tão majestoso assim, tá? E aí nós temos aqui, só para vocês poderem entender, o Apocalipse falando sobre esses anjos, ó. A função de um Ofanim são descritos pela cosmologia dos hebreus como os olhos de Deus. Eles veem tudo, eles veem, nada passa despercebido pelos olhos deles. Passado, presente e futuro, eles têm acesso a isso. E nenhum Ofanim deserdou ou desobedeceu. Não existe sequer nenhum que deserdou de Deus. Um anjo que é capaz de ver o passado, presente e futuro sabe muito bem das coisas que vão acontecer. Sabendo das coisas que vão acontecer, para que ele vai se sujeitar a pecar, a fazer algum mal? Então, aquele que tem a capacidade de viajar no tempo, de ver o passado, presente e futuro, não vai querer deserdar, ou, sabe, brigar ou fazer algo contra o Criador. São os únicos anjos que suportam a presença real de Deus. É dito que esses tronos são os únicos anjos que estão próximos de Deus. São os anjos porque assim, no livro de Enoque, quando Enoque foi elevado aos céus, lá para o final do livro de Enoque, na versão etíope mais estendida, é dito que o Santo Sentinela ele mostrou para Enoque uma luz muito forte, muito distante, mas muito distante mesmo. E tava um calor danado. E aí o Santo Sentinela falou assim: Enoque, eu só posso vir até aqui. Eu não consigo ir mais longe, de sorte que se eu for, eu vou ser desintegrado. Eu não consigo mais. A partir daqui, você vai ser levado por um outro anjo. E aí o Enoque já estava na segunda camada do céu. Parece que Deus não. Assim, Deus habita na segunda camada do céu, não habita na primeira, tá? Segundo o livro de Enoque. Ou talvez habite. Eu não sei se é a segunda camada, como é que fica, mas é o que está escrito no livro de Enoque. E aí veio um serafim, que é um anjo de fogo. Um anjo de fogo. Esse anjo de fogo fez o percurso com Enoque, todo o trajeto. Ele colocou, segundo o livro de Enoque, ele colocou uma bola azul de proteção. A gente não sabe se é campo magnético, o que é isso, mas ele colocou, primeiro que ele abençoou Enoque. Ele passou uma unção em Enoque que fez Enoque brilhar, depois que colocou a proteção. Aí esse anjo levou Enoque, foi levando. E Enoque apavorado de medo. E o serafim falando: Não tema, Enoque, não tema. Pô, você vai se aproximando de um fogo avassalador, o cara vai ter medo mesmo. E Enoque, com medo, com medo, com medo, Enoque ele chegou próximo da presença de Deus, mais ou menos aí uma distância bem grande. Quando Enoque chegou próximo da presença de Deus, veio um desses tronos, não foi dos anjos, desses ofanins, tá? Os anjos mais fortes e fizeram eles tiveram que tirar todo o pecado de Enoque. Enoque não tinha pecados, mas os pequenos pecados, tá, pessoal? Fizeram toda uma mudança no corpo de Enoque, toda uma mudança no corpo de Enoque, para que Enoque pudesse estar na presença de Deus. E aí, Enoque, depois de todo aquele processo, ele foi e ficou frente a frente com Deus. Dizem as mitologias, né, judaicas que Enoque virou Metatron. Eu não posso afirmar isso. Mas ele ficou na frente a frente na face de Deus. E Deus falou assim: Enoque, escreve os mistérios que eu vou lhe falar. E durante 40 dias Enoque escreveu. Aí estava escrito: ele escreveu sobre o mito da criação, todos os segredos que fazem com que o universo fora criado, sobre os outros planetas, não existe só um, a Terra não é só, nós não somos só um único a criação de Deus. Ele escreveu sobre tudo. Foram mais ou menos 44 livros que Enoque escreveu. Mais ou menos 44 livros. Eu não sei se esses livros vieram para a Terra. Francamente, eu não faço a ideia. Eu acredito que sim, porque tem uma versão estendida na versão etíope que fala que esses livros foram guardados pelos seus familiares e família, de gerações e gerações. Mas nós nunca ouvimos falar sobre esses livros. E aí, nós temos hoje conhecimento do livro de Enoque,
nós temos 3 livros, né, de Enoque, 3. E nenhum deles é tão revelador como aquilo que Deus mandou ele escrever. Então você imagina um nível que foi a coisa, tá? Um nível que foi a coisa. E isso é dito, só pra vocês terem ideia, né? Só pra vocês terem ideia. Um ser humano que foi capaz de ir pro céu sem morrer, ainda assim desejou a morte quando começou a ver esses seres, tá? E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônia. Isso aqui é falando de Jesus Cristo, tá? A sua cor é de jaspe e de sardônia. Ou seja, mais ou menos a cor de Jesus Cristo é uma cor de chocolate claro, tá? Mais ou menos isso aí. Ah, mas Jesus Cristo ele era negro, ele era loiro. Ó, loiro foi uma invenção da Igreja Católica. Negro é uma invenção da cultura negra, porque os caras nunca foi. O Jesus Cristo ele é feito da cor da terra. Adão, a cor de Adão é a cor da terra. A cor da terra. E a cor de um paquistanês, a cor de alguém que vive na Líbia, de alguém que vive na Mesopotâmia, que é a região de Jesus, é uma cor marrom, é uma cor chocolate. Um marrom mais claro um pouquinho, tá? Então essa é a cor de Jesus. Quando você chegar no céu, você não vai ver um homem loiro lá. Mas também não vai para aquela cultura que você vai ver, não é assim que funciona. Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir colocar uma imagem aqui. Deixa eu mostrar mais ou menos para vocês como é que seria a cor de Jesus aqui, ó. Mais ou menos o seguinte, ó, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Eu acho que eu até tenho essa imagem aqui, mas eu vou colocar aqui só para vocês verem aqui, ó. Paquistanês. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Só para vocês terem uma ideia. Mais ou menos. Não, só tem exemplo horrível aqui, né? Eu vou pegar aqui Mesopotâmia. Deixa eu pegar aqui, né? Deixa eu ver se eu acho. Justamente não. Ah, mas eu tenho uma imagem aqui que eu acho interessante e vou colocar aqui para vocês verem. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que seria um paquistanês aqui. Mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui a imagem. Mais ou menos isso aqui, pessoal. Deixa eu mostrar uma imagem aqui. Tem uma imagem que talvez é um pouco melhor. Mais ou menos isso aqui, ó. Seria mais ou menos a cor de um paquistanês. Tá? Então, mais ou menos, é mais fidedigno nessa cor aqui, ó. E parece muito o povo indiano, tá? Porque Deus, quando criou os seres humanos, ele criou do pó da terra. Então, Adão tinha mais ou menos essa coloração aqui. Jesus Cristo, ele é dito como ele é o segundo Adão, né? E algumas... Isso aí é uma interpretação idônea, tá? Mas Jesus Cristo, ele é o quê? Deus que se fez menor para nos ensinar a salvação, né? É o Adão que deu certo, né? De maneira rudimentar aí, ok? Então, mais ou menos nessa cor aqui. Então, quando você pega... Deixa eu só tirar isso aqui. Eu vou mostrar para você o seguinte, ó. Olha só, jaspe. Olha aqui, ó. Ó, pedra de jaspe. Aqui, ó, a cor da pedra de jaspe. Então essa é a cor mais ou menos a cor que é Jesus Cristo, tá? Mais ou menos essa cor aqui, ó. A própria Bíblia fala, eu não preciso falar nada. A própria Bíblia, ela fala. Por quê? Porque o ser humano veio do pó da terra. Veio do pó da terra. Então essa cor é a cor de Jesus Cristo, ok? Só para vocês terem uma ideia. Então já matou esse mito de que ele era loiro, super saiyajin. E também já matou esse mito de que ele era que ele era lá o Pantera Negra, né? Já matou esse mito. Tem nem angu nem beiju, pessoal. A cor dele é a cor de terra, ok? Pois bem. Então, olha só. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônia. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E no redor do trono havia 24 tronos. 24 tronos. E via sentado sobre o trono
24 anciães. O que é ancião? Ancião é as pessoas mais velhas. São as primeiras criações. Vestido de vestes brancas. O que são essas vestes? Seres sem pecados. E tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos. É o que eu falei, dá medo disso aqui. E trovões e vozes. E diante do trono ordiam 7 relâmpagos de fogo, os quais os 7 Espíritos de Deus. Então, olha a descrição de Paulo, né, na ilha de Patmos, quando ele escreveu o livro de Revelações, o Apocalipse. Né? Olha para você ver como as coisas vão se suceder no final. Então, o que eu quero que você entenda? Sandalphon, apesar de não estar presente no cânon bíblico, e apesar da Torá judaica não falar explicitamente sobre ele, embora muitas vezes mencionado, você tem um anjo que é semelhante a Metatron. E não é só um, são 24. 24. Né? Então, assim, você imagina os poder que esse anjo tem. Poder que esse anjo tem. Então, assim, quando a gente fala na cosmologia dos hebreus, nós temos que lembrar que esses anjos são tão poderosos que nada que uma hora já fora criado seria capaz de bater de frente com isso. Nada. Por isso que quando se tem a batalha no céu, Ragnarok, a batalha do Apocalipse, você tem a terra treme. A Bíblia mesmo fala que tem um pássaro que chega a Deus, próximo de Deus e fala: ai, 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 daqueles que estão na terra. Isso é bíblico, tá? Ai, 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 daqueles que estão na terra. Por quê? Porque esses anjos são colossais. Quando você vê Miguel e seus anjos batalhando contra o dragão, você não vai ver um homem segurando uma espada de 60 centímetros, né, batalhando contra uma lagartixa, meu irmão. Você vai ver um anjo de 1.000 metros de altura batalhando contra um dragão de, sei lá, 40 mil metros de altura. E um anjo de um lado, anjo do outro, batalha no céu, fogo, enxofre, plasma, poder, barulho ensurdecedor. É mais ou menos essa perspectiva. A gente tem que tentar entender que esses anjos, nós como seres humanos, para os anjos, nós somos como um grão de areia, para vocês terem uma ideia. Por isso que você pega a cultura escandinava, cultura dos hindus. Pô, hoje você tem templos para tudo quanto é tipo de deus. Tu chega na cultura dos nórdicos, tem lá uns 500 deuses. Chega na cultura dos hindus, mais uns 500 deuses. Chega na cultura dos gregos, pô, os caras fizeram até um Monte Olímpio lá, os caras entupidos de deuses. Deuses, semideuses e não sei o quê. Thor era um deus. Tudo para esses caras era um deus. Por quê? Tu pega um anjo que tem um poder tão colossal, mas tão colossal, que esses caras eles não conseguem mais entender. Porque você imagina, se Sandalphon já é um anjo que viaja no tempo, é um anjo que tudo, ele vê tudo, é um anjo com poder absoluto, fogo ensurdecedor. Quando você olha para aquela coisa, você fala, isso aqui é Deus. Não tem mais nada além disso aqui. Porque a nossa mente, ela está limitada ao pouco. Ela está limitada ao pouco. Só que tem coisas que são maiores do que isso aí. Então, eu acredito que os povos antigos, os Cherokees e os Navarros, toda a cultura ancestral, eu acredito que até a cultura egípcia, a interpretação de que anjos são deuses é porque eles não estavam preparados para algo que era maior do que os anjos. O que é maior do que um anjo, se não o próprio Deus? E Deus se manifestou através de Cristo. Então os caras não tinham essa concepção de que Deus estava presente. Eles entendiam que tinha um Deus do povo dos judeus, que o povo do Egito judeu foi escravizado, acho que 400 anos. Só que eles não tinham concepção de grandeza. Então muitas vezes esses povos antigos eles acabavam atribuindo ao fato de divindade para anjos. E não se deve fazer isso. Por isso que muitas vezes Moisés que dobrou o seu joelho para anjo, Abraão que dobrou o seu joelho para anjo. Muitas vezes os anjos chegam em Abraão e Moisés e falam: por favor, não se proste. Eu sou co-servo, igual como tu. Por que eles falam isso? Porque não é para você adorar o anjo, é para você adorar o Deus. Né? Mas Moisés, quando viu aquilo ali, ele não sabia o que fazer. Enoque que foi levado nos céus
Cara, um pouco do ser humano antes, das leis, antes dos patriarcas, antes do evangelho, o cara conseguiu alcançar a misericórdia de Deus para não morrer. Quando esse anjo viu o primeiro, quando esse cara viu o primeiro anjo, que é um santo sentinela, não é nem o anjo mais poderoso. Quando ele viu o santo sentinela, a primeira coisa que ele queria é ter morrido. Ah, por que isso foi acontecer comigo? Bateu um arrependimento do cacete no cara. Pra você ter ideia. Então, por isso que esses caras atribuíam esses fatos de deuses e divindades, tá bom? Espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. A proposta do vídeo de hoje é trazer conhecimento, tá? Um questionamento. Lembrando que esse e-book está disponível para o pessoal do Seja Membro aqui no canal, ok? Lá na página inicial você vai encontrar maneiras de você baixar isso aqui. E também, tá? Peço para você compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos. Extremamente importante deixar o seu like. Quem quiser se tornar meu aluno do conteúdo premium, no momento que eu gravo esse vídeo, as vagas não estão abertas, mas você tem que conferir na descrição do vídeo. Vale muito a pena, principalmente para os dias de agora, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.